Se, por exemplo, um dia eu quero usar algum programa que eu acho que ele é ilícito ou malicioso, que pode prejudicar o meu computador, ou eu queira usar um outro sistema operacional e não quero formatar o meu computador para fazer isso, ou você pode ter algumas outras ideias. Por exemplo, eu fiz um website e eu conecto o meu website de fora de casa. Se eu estiver na rua, eu posso abrir meu celular, conectar com um website que eu fiz e esse website está numa máquina virtual. Eu posso fazer, como eu acabei de falar, com uma máquina virtual, certo? Então, hoje eu vou falar sobre o Linux Mint. Essa linha do tempo que está aí é só uma linha do tempo para falar um pouco para vocês como é ou quando o Linux Mint foi lançado, certo? Para quem não sabe, meu nome é Rafael. Eu faço várias coisas no meu dia a dia. Eu faço websites, software, faço impressão 3D, um monte de coisa. Não vou ficar falando sobre isso hoje. Mas o importante de hoje é falar sobre o sistema operacional chamado Linux Mint. O que eu vou fazer hoje? Eu vou instalar o Linux Mint numa máquina virtual e eu vou testar alguns programas que, vamos dizer assim, você queira ou eu queira ver como que funciona. É uma boa ideia. Eu vou instalar numa máquina virtual. Então vamos lá. Vamos falar um pouco sobre essa linha do tempo. Vamos falar quais sistemas operacionais eu usei, certo? Eu já usei o CentOS, que está aqui embaixo. Eu não tô conseguindo ver esse aqui direito, vou deixar esse para lá. Já ouvi falar do SLS, do Slackware, mas nunca usei eles. Essa linha aqui eu não usei, essa linha do tempo aqui eu não usei. Eu usei muito pouco, eu instalei o Debian, mas eu não fui muito a fundo. Eu uso hoje em dia muito, eu uso o Ubuntu, tanto em casa como no trabalho. Eu tenho um website que eu fiz para o trabalho, roda no Ubuntu. E o Linux Mint é o mais importante para vocês, que eu rodo. São 3 máquinas que eu tenho. É, tem no trabalho, né? São 3 máquinas que chamam Destroynator. São 3 máquinas, computadores. Que você pode colocar 30. Duas máquinas podem colocar 30 HDs e uma máquina pode colocar 45 HDs. Eu coloco ali e limpo o HD inteiro. É um procedimento que a empresa precisa fazer. Se não fizer direito, a gente fecha a porta. Simples assim. Então, no dia a dia, eu trabalho com Ubuntu e o Linux Mint e também o Windows. Eu trabalho com os 3 sistemas operacionais, tá? De segunda a sexta eu trabalho com Linux. De terça a sexta eu trabalho com Linux Mint. A segunda eu trabalho com Ubuntu, que eu também faço o website no Ubuntu aqui em casa. Como você pode ver aqui, já tem até a máquina virtual aberta no Ubuntu para eu fazer o que eu preciso. E é isso que eu faço no meu dia a dia no trabalho, certo? Ok, vamos lá então, vamos começar a falar só sobre o Linux Mint e vamos instalar o Linux Mint num sistema operacional, ou no VirtualBox, né? Então vamos lá, deixa eu pegar aqui as minhas máquinas virtuais. Eu tenho 2 Ubuntu servers e 3. Não, tem 3 Ubuntu server. Acho que um é Ubuntu, 2 é Ubuntu server e os 3 aqui é o Windows. Os 2 aqui é o Windows 10 e esse aqui é o Windows 11. Então vamos lá. Eu tinha 2 máquinas virtuais com Linux Mint, mas eu deletei para fazer esse vídeo. Eu acabei de apertar o botão errado aqui, mas tudo bem, não tem importância. Então vamos lá. Vamos criar uma nova máquina virtual aqui. Eu acabei de iniciar o Windows 11. Deixa lá.
Vamos criar uma nova máquina virtual com Linux Mint. Você pode perceber que parece o Ubuntu aqui. Nessa linha do tempo aqui, deixa eu voltar lá, certo? Nessa linha do tempo aqui, você pode ver que vem o Debian primeiro, em 1993, 1994, por aí. Depois vem o Ubuntu, depois vem o Linux Mint. O Ubuntu, se eu não me falha a memória, o Ubuntu é mais para usuário e pessoas que fazem servidores, fazem websites para colocar a informação dentro dele, mais ou menos isso, tá? Não sei direito. Se alguém aí que souber mais sobre o Ubuntu quiser deixar um comentário aí no vídeo, muito obrigado. O Linux Mint foi feito mais para usuário, tá? É mais o usuário amigável. Os dois fazem a mesma coisa, então você pode colocar o mesmo que está no Linux Mint e no Ubuntu. Enfim, vamos voltar para cá. Então aqui vai aparecer o Ubuntu. Eu vou deixar o Ubuntu mesmo, porque não tenho por que mudar. Eu vou colocar 4 GB de memória. Pode ser um mesmo, ele vai rodar, mas um pouco pesado, mas roda. Ou 2, né? Só para ter... só para não ter muito problemas. Eu vou criar um novo disco. Aqui ele está falando em inglês, eu vou só falar em português aqui para ficar mais fácil. Eu vou criar uma nova imagem. Vai ser alocado dinamicamente. Se você não sabe o que é alocado dinamicamente, é bom entender. Se eu tenho um HD de 250 GB, tem 120 GB sendo usado, certo? Eu vou fazer essa máquina em mais 50 GB. Então tem 120 mais 50, que vai dar 170, certo? Se eu colocar dinâmico, só o espaço que eu usar dentro da máquina virtual vai ser usado no meu HD físico. Isso é importante entender, porque se o HD tiver, por exemplo, 250 GB de novo, o seu sistema está usando 220 GB e você colocar essa máquina virtual como 250, eu não sei o que vai acontecer meio direito, mas o que pode acontecer é que o Windows vai deixar você fazer, mas a hora que chegar a, vamos dizer assim, você está usando 40 GB desses 250 e você já tem 220 GB, pode ser que ele comece a dar dados corrompidos, o sistema pode ficar muito lento, parar de funcionar. Então é muito bom entender o que pode acontecer no seu computador. Então tá aí, vou deixar dinamicamente. Vou colocar 20, eu vou colocar 30 GB, porque 10 não dá para instalar o Linux Mint. Vou deixar 30, tá bom, 29.94. Aqui já criou o Linux Mint na máquina virtual. Eu vou entrar em Settings. Vamos ver aqui no meu processador. Eu vou colocar 2 processadores, não coloca mais que 2, porque pode dar problema, que eu me lembre. Eu vou clicar em OK e eu vou iniciar. Agora ele vai pedir para mim colocar a mídia de instalação do Linux Mint. Perdão. Eu vou colocar a imagem aqui do Linux Mint. Você pode baixar o Linux Mint no website da... Você pode ir no Google, né, na verdade. Escrever download Linux Mint. Vai dar o link para você lá. Não é difícil, é muito fácil fazer o download dele. Agora eu vou continuar aqui. Eu vou iniciar. Agora a máquina virtual vai começar a instalar o Linux Mint aqui. Então começar o processo de instalação, né? Eu posso iniciar o Linux Mint. Eu posso iniciar em modo de compatibilidade. Se, por exemplo, você iniciou o Linux Mint normalmente e não funcionou, você pode usar o modo compatível. Ou em install. O em install é interessante porque você pode instalar tudo na máquina
Por exemplo, você está instalando para o seu amigo ou para um consumidor que pediu para você. Quando você faz esse OEM install, o Windows ele vai Windows. Pode ser o Windows também, tá? Mas vamos falar um pouco só sobre o Linux. O Linux ele vai entrar no sistema em modo de administrador. Você vai poder instalar o que quiser. Quando instalado, tudo que você precisar, vai aparecer uma tela ou algum campo ali, ou alguma notificação. Você vai ter que achar essa notificação. Acho que ele fica escrito da hora que você inicia. Vai aparecer um campo ali. Você pode clicar nesse campo para lacrar a imagem. Aí o usuário tem aquela experiência de fazer todo aquele processo de instalação inteiro do sistema. Não inteiro, quer dizer. É aquele processo de quando você compra um computador novo, vamos dar um exemplo Windows agora, ele vem para você pedindo sua conta, o e-mail, se você quer se conectar com o Drive do Windows, o OneDrive, né, que se fala. É a mesma coisa aqui que acontece. No Windows também dá para fazer isso. Se você apertar Ctrl Shift F4 ou F3, eu tenho que lembrar. Faz muito tempo que eu não faço isso. Se você quiser fazer no Windows também, tá? Você tem que instalar e apertar Ctrl Shift F3 na hora daquela página onde que aparece depois que você acabou de instalar o Windows. Mesma coisa aqui, o OEM install. Posso fazer esse OEM install no outro dia. Posso fazer tanto no Windows também, se você quiser. Mas hoje eu vou falar sobre o Linux. Então a gente vai instalar o Linux. E eu vou iniciar ele porque não está escrito nada de install. Então eu vou iniciar, ele vai aparecer um CDzinho, alguma coisa no canto esquerdo, em cima aqui, para eu instalar, e eu vou instalar por ali. O Ubuntu eu posso instalar já. A vantagem de fazer isso aqui agora no Linux Mint é que eu posso usar o sistema enquanto ele está instalando. Bem legal. O que o Windows não dá. Então vamos lá, vamos instalar o Linux Mint aqui. Deixa eu só puxar a tela aqui um pouco. Eu vou selecionar português do Brasil, que eu quero que todo mundo entenda o que eu estou fazendo, é claro. Vou aqui no... Como o meu teclado é inglês internacional, eu vou colocar em inglês internacional, mas vocês podem... Eu acho que o teclado brasileiro é a BTN, mas você pode clicar nesses teclados aqui e testar, certo? Testa aqui se a C cedilha está funcionando e tal. Se a cedilha está funcionando aqui porque eu sei qual que é o botão de C cedilha no teclado inglês. Mas não tem C cedilha no teclado inglês. Inglês Estados Unidos. Eu acho que cliquei no errado, vamos lá. Inglês International. Deixa eu ver se tá certo. Tá certo. Deixa eu testar mais algumas teclas aqui. Tá certo. Então beleza, vamos continuar. Instalar codecs multimídia. Vamos dizer que você quer ver vídeos ou escutar música. Isso é só instalar alguns add-ons para o seu sistema poder reproduzir músicas ou vídeos, tá? Não tem muito segredo aqui. Vou clicar em avançar ou continuar. É normal assim que demore às vezes, tá? Nesse caso, agora, porque não tem nada instalado, não tem Windows, não tem Linux, não tem nada, eu posso chegar e clicar apagar o disco e reinstalar o Linux, tá? Só que eu quero fazer uma instalação customizada,
certo? Eu quero fazer uma instalação avançada. Se você clicar aqui e clicar em instalar agora, ele vai começar a instalar. Aqui não tem graça. Então eu vou colocar a instalação avançada para você ver um pouco mais como o setup do sistema acontece, que eu acho melhor. Então vamos lá. No Windows ele vem escrito como disco local, se não me falha a memória, certo? Aqui ele vem escrito como dev SDA. Dev SDA é só a entrada do... Ao invés de ter escrito disco local C, aqui está escrito dev SDA. Tá, mas não é nem disco local C, é só disco local. Só para pôr em perspectiva. Então eu vou criar uma nova partição, se o sistema deixar. Selecionou o disco inteiro para ser particionado. Se você continuar com a criação da nova tabela de partições no dispositivo, todas as partições atuais serão removidas. Note que será possível desfazer essa opção posteriormente, se assim você desejar. Então eu vou continuar. O que tudo indica aqui é que se eu não clicar em aplicar, se eu não clicar em instalar agora, vai funcionar. Não é como se fosse remover tudo que nem o Windows. Se você clicar no Windows, criar uma partição, deletar, já era. Aqui não, você pode dar umas... Pode estudar um pouco o que você vai fazer. Então aqui tem espaço livre do SDA, que é 32 GB. Eu coloquei 29.9 alguma coisa. Aqui está escrito 32, mas tem um motivo, porque está escrito 32, mas eu vou deixar assim mesmo. E agora eu vou criar uma nova partição. Então aqui eu vou deixar como... Aí você pode escolher se você quiser usar o swap no começo do... Eu não falei sobre swap ainda. Vamos falar o que eu vou fazer primeiro, só para você ter uma ideia. Eu quero criar duas partições para você ver como que funciona, tá? E a gente vai falar um pouco sobre essas partiçõezinhas aí, que vai ser legal. Eu vou criar uma partição que é o swap. Então vão ser 3 partições, 2 com dados e uma só com swap. Tá. O que é o swap? Swap é como se fosse arquivo de paginação do Windows. Para quem não sabe o que é arquivo de paginação do Windows, é quando tenho muitas coisas sendo usadas no sistema, o Windows não tem mais memória para ser usado. Vamos dizer que você tem 4 GB de memória e o sistema está usando todos os 4, ele precisa de mais. Então o que acontece é que o sistema começa a ficar um pouco mais devagar e o seu HD ou o SSD são usados como se fosse memória, como se fosse memória RAM. Então o swap é a mesma coisa, tá? Então ao invés de ter 4 GB de memória, você tem 8, mas na realidade você tem 4 GB colocados ali na placa-mãe e mais 4 GB de memória no HD ou SSD. O problema de colocar essas 4 GB no SSD é que o SSD vai ficando pior e pior e pior. Então você tem que pensar muito bem antes de fazer esse arquivo de paginação no SSD, certo? Então vamos lá. Eu quero colocar... Vamos colocar 20 GB para o sistema. Eu vou colocar aqui 20 GB para o sistema, se os meus botões deixarem. Colocar como primária, início deste disco. Agora tem o sistema de arquivo. Como é que o sistema vai guardar esses arquivos? Se você sabe o que é FAT32 ou FAT ou NTFS, o Linux é um pouco diferente, que é o ext4 ou ext3, tá? Então o que a gente vai fazer aqui, eu vou colocar o ext4, que é o melhor sistema de arquivos pro Linux, que eu acho, tá? Pode ser o GFS ou XFS. Para vocês terem uma ideia, eu não sou muito
assim, perito nesse sentido de como que o sistema Ubuntu funciona. Esse vídeo é mais para mostrar para vocês que tem uma outra opção se você não consegue usar o Windows, não dá para usar o Windows no seu computador, tal. Como já expliquei no começo desse vídeo, tá? Então eu vou escolher o ext4. O ponto de montagem vai ser no começo ou na barra. Vai ser no início do disco. E eu vou criar 20 GB para o meu sistema operacional. Então tá aí, vou clicar em OK. No segundo eu vou deixar 8 GB de espaço, mas aí a gente vai fazer um pouco diferente, tá? Deixar 8 GB, que são 8.000 megabytes. Vou deixar como lógico início do HD ou do disco. E eu vou deixar esse aqui como BTRFS. Agora tem uma pergunta, e eu nunca fiz essa pergunta, a gente vai estudar junto. Será que o BTRFS funciona no Windows? Vamos supor que você quer fazer 3 partições. 20 GB para o Linux, 20 GB para o Windows, mais 5 GB ali só para transferir dados, ou também você pode deixar o Windows mesmo. E mais o swap que está aqui embaixo. Você pode fazer isso? Pode. Você pode usar o Windows e depois fazer uma instalação lado a lado com Linux. Você pode instalar os dois, não tem problema nenhum. É preferível que você instale o Windows depois o Linux, que o boot do Linux é melhor que o Windows, o que as pessoas falam. E é isso que eu... Vamos dizer assim que eu quero o Windows. Eu quero passar o arquivo do Linux para o Windows. Se eu tiver essa partição que é NTFS, mas não está escrito aqui, por isso que eu vou pesquisar agora. Se eu quiser passar um arquivo do Linux para o Windows, eu posso. Mas se eu quiser passar um arquivo do Windows para o Linux, eu não posso, porque o Windows não sabe o que é ext4. Isso é importante saber também. Eu não sei se vai mudar. Pode ser que mude no futuro. Pode ser que o prompt de comandos, o CMD, o novo CMD do Windows 11 do Windows possa fazer essa transferência de dados pro Windows do Windows pro Linux. Então vamos lá, vamos BTRFS. Deixa eu só fazer. Parece que não funciona. Parece que não funciona. Parece que tem que fazer alguma coisa aí diferente. Então o BTRFS não vai funcionar. Então o que a gente pode fazer é colocar o FAT32 ou deixar esse espaço livre aqui. Só para o Windows fazer isso. Deixa assim do lado, faz com Windows. Mas como isso aqui é só uma demonstração, eu vou colocar um outro ext4. Ou quer saber, eu vou deixar sem nada. Se algum dia vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre isso. Então, eu vou colocar aqui. Vai ser um pouco diferente. Eu tenho 12 GB de espaço. Não dá para instalar o Windows em 10 GB. Então, tá. Não vai ter que ser assim mesmo. Então, eu vou colocar o ext4 mesmo. Vou colocar BTRFS. Só para mudar um pouco. Eu vou colocar essa partição como Home. E esse espaço livre aqui eu vou deixar como Swap. E o meu esquema está pronto. Eu vou selecionar o DevSDA1 e vou clicar em instalar agora. Ele vai
perguntar se eu quero fazer isso mesmo. Se você continuar, as mudanças listadas abaixo serão escritas nos discos. Caso contrário, você poderá fazer mudanças adicionais manualmente. As tabelas de partição dos dispositivos a seguir foram mudadas. Aqui está o sumário. E eu vou clicar em continuar. E agora ele vai começar a instalar. Não é difícil. É super simples. Não tem nem choro nem vela. E é mais ou menos assim que a gente faz a instalação. Só que se você for colocar no seu sistema mesmo, você vai precisar fazer um USBzinho ali, tá? Agora, esse sistema vai ser instalado no meu computador. Eu só vou continuar aqui. Eu vou colocar, pode ser New York mesmo, não tem problema. Eu não tô lá. Meu nome, Rafael. Escolho uma senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iniciar sessão automaticamente. Eu vou colocar uma outra senha, porque esse aqui pode ser que eu não lembre. Apesar de ser muito fácil. E eu vou continuar. Agora ele vai instalar, vai demorar um pouco. Ele vai fazer o que ele precisa ser feito. E a gente vai continuar depois que o sistema for instalado. A gente vai instalar alguns programas, vai continuar a falar sobre o que o Linux é tão bom para ser usado. E eu já volto. Estamos de volta aqui. Essa é a primeira imagem que aparece quando o sistema é instalado. E agora eu vou fazer vou usar alguns comandos para fazer a atualização do sistema, porque é importante você primeiro fazer a atualização do sistema e depois começar a usar, por causa de vírus, por causa de ameaças da internet, algumas outras coisas que eu já falei sobre no meu canal. Então, nós vamos entrar no terminal e vamos escrever. Deixa eu fechar isso aqui, porque isso aqui não é agora. Verificar que, agora vamos verificar, né, que está conectado com a internet, com fio. E nós vamos entrar alguns comandos chamados sudo. Sudo é para o comando de administrador. apt-get update. E eu vou colocar a senha. E vai começar a fazer o update. Tem duas coisas que você precisa fazer. Primeiro, sudo apt-get update. E o segundo é sudo apt-get upgrade. O update só vai pegar os packages pro Linux, que seja o distro que você usou. E depois a gente precisa fazer o upgrade para instalar esses packages no sistema. É isso que eu entendi no outro dia que eu li. Certo? Então vamos lá. Sudo. Você pode escrever só apt upgrade, que também vai. Aqui eu vou instalar 571 megas de update. E eu vou deixar. Tem que deixar. Vou fazer o quê? Não pode entrar na internet agora. Mas o que a gente pode fazer é mudar a resolução de tela. Então a gente vai no display, um monitor, pode ser monitor também. Eu acho que o monitor tá certo. Sim, o monitor tá certo. Então a gente vai mudar para uma resolução não tão grande. Eu vou deixar assim. Manter a configuração. Aplicar, manter. Eu vou deixar assim mesmo, por causa que eu não estou vendo o quanto de tela está cobrindo no meu OBS, o software que eu estou usando para mostrar essa tela aqui. E aí eu vou esperar fazer a atualização. Eu posso fazer outras coisas também, como falar um pouco sobre o sistema, falar um pouco sobre
customização, né? Que é bom. Temas. Eu gosto do tema dark, ou preto, né? High contrast. Esse aqui tá bom. Eu não vou deixar esse aqui. Não, esse aqui. Vamos ver. Esse aqui pode ser cinnamon mesmo. Cinnamon tá bom. Eu não gostei desses ícones aqui embaixo, vou mudar. Eu vou colocar ícones. Pode ser o Mint X mesmo. O Mint X tá legal. Mas eu gosto de vermelho, né? Então, deixar Mint Red. Aí, ó. Olha que beleza. Agora tem que deixar fazer a instalação e a atualização. Vai demorar um pouco. Então, eu vou de novo pausar esse vídeo e a gente já volta. Acabou de fazer aqui o que... Deixa eu mudar aqui. Acabou de fazer a instalação. Agora eu vou reiniciar a máquina porque é preciso. Toda vez que você faz uma instalação grande, mesmo que peça ou não, é bom reiniciar. Vai aplicar os novos packages, tudo que foi instalado tudo que foi instalado, e a gente tem que esperar. Normal, quando a gente instala um sistema operacional no Windows mesmo, precisa ser feita a mesma coisa, e a gente tem que torcer para que volte. Então a gente vai esperar um pouco. O que eu vou fazer a seguir é instalar alguns programas só para você ver só para você ver um pouco, conhecer um pouco do sistema, que é bom, tá? Tem alguns drives que não foram instalados corretamente, claro, porque eu estou numa máquina virtual, eu preciso instalar os drives da máquina virtual, o que é diferente dos drives da sua placa-mãe. Eu vou colocar o CD de instalação, que não é bem um CD, tá? É a máquina virtual que está colocando um CD virtual, tudo virtual. Eu vou executar, pode ser que instale, pode ser que não. Às vezes ele pede as livrarias C++. Vou fechar isso aqui, se você quiser ver, não tem problema. Eu só vou ver se vai pedir mesmo ou não aqui. Se pedir, eu vou instalar só para você ver como que instala. Se não pedir, vai estar tudo certo. Ele está instalando os ADD-ons. Running kernel modules will not be replaced until the system is restarted. Ok, vamos ter que reiniciar o sistema de novo. Não tem problema, a gente reinicia para ficar melhor. Tá, mas qual que é a vantagem de fazer isso? Você vai poder fazer o Ctrl+C, Ctrl+V na máquina. Porque agora sem isso não dá. Ou dá e eu não sei. O que mais vai poder fazer? A máquina virtual vai responder melhor dos comandos da máquina mestre, que é o Windows nesse caso. Ele tá indo um pouco devagar, mas não tem problema. É a primeira vez que é feito isso. E eu tô falando aqui que vai ser mais rápido, olha só. Eu acho que vou ter que fazer o sudo apt-get update again. Aí, como você pode ver, ele já reajustou quando eu abrir mais a tela. Eu vou ver o que ele está pedindo aqui agora. Agora é uma boa hora para fazer isso.
Não era pra fazer, mas enfim, tá pedindo, então. Ok. Então vamos instalar algum software aqui. Vamos instalar o GIMP. GIMP é um editor de imagem. Se você quiser usar o GIMP. Vou escolher tema, claro, escuro, sempre. Vou instalar o GIMP, então vamos lá. Você pode instalar o GIMP tanto por aqui. Deixa eu só entrar no lugar certo aqui no Google. Se você quiser usar o DuckDuckGo, também não tem problema. Não quero fazer isso. Quero usar o Google. Eu nem olhei onde cliquei. Enfim. Eu quero instalar o GIMP. Tem várias maneiras de ser instalado. Se você quiser fazer o download do GIMP aqui, GNU Linux. Ó, eles acham que o OS é o Ubuntu, mas não é, o Linux Mint, mas enfim, é quase a mesma coisa. Será que já foi lá em cima? Eu acho que não. Se eu clicar em todos, vamos ver. Current Stable, Show Downloads for... Não tá indo. Então, beleza. Sorry. Back. Ok. Vamos tentar fazer esse... Não, esse aqui é do macOS. Não quero DMG. macOS. GIMP for Windows. Não. Vai, pera um pouquinho. Source version 2. Não é. Se eu vir aqui install. GIMP Flatpak. Eu não sei. Vamos ver o que é. Qual que é o problema? Generando catch. Então beleza. Pode ser assim mesmo. Ele vai abrir o gerenciador de aplicativos. Programa de manipulação de imagem do GNU. Então vamos instalar aqui. Eu não sei o que é nada disso aqui, então vou instalar o primeiro mesmo. Não sei se tem o melhor, não sei se tem o pior, não sei se tem o que funciona ou o que não. Não vou pesquisar, mas possivelmente vai instalar e vai dar tudo certo, possivelmente. Vamos ver. Agora ele está baixando os arquivos para ser instalados. O que é isso aqui? Eu tenho que ver que isso aqui. Bem-vindo ao gerenciador de atualizações. Ok, essa ferramenta fornece ao sistema operacional as atualizações de software e segurança. Ok. Vamos ver o que tem que falar. Não vou ficar usando muito tempo aqui. Você quer mudar para um repositório local. Repositórios locais normalmente são mais rápidos que os... Não, ok, sim. Mais rápido, então tá bom. Mudou, repositórios locais, beleza, acho que foi. Não vou ficar vendo isso aí agora. O que mais tem aqui? Alguns relatórios de sistemas. Sua atenção. Relatório do sistema. Vamos ver o que ele vai me mostrar enquanto eu instalo aqui o GIMP. O que eu posso também é instalar o Audacity e iniciar Timeshift. Configuração do utilitário de recuperação do sistema. Não precisa. Não quero fazer isso. E se eu quiser instalar o Audacity, vamos supor pelo CMD pelo terminal. Audacity é um Ubuntu via terminal, ok. Vamos ver. É assim que se faz. Ok.
Então vamos fazer isso aqui. Só pra você ver como, o que acontece, como que faz. Ah, tá, iniciar, ok. Não vou clicar em iniciar, eu vou clicar aqui e procurar o GIMP. Programa de edição de imagem GIMP. E vai abrir o GIMP. O que a gente acabou de fazer é instalar um programa para editar fotos. Tá aqui o GIMP. Para quem conhece, o GIMP também funciona no Linux, foi feito para o Linux, eu acho. E depois exportado para o Windows. Então a gente vai... Perdão. Eu fechei sem querer. Agora a gente vai instalar o Audacity. De quanto que é esse artigo aqui? 2019. Ah, tá bom, pode ser. Colar. Entrar, minha senha. Audacity. Ah. Então. Vamos falar um pouco sobre isso, vai, já que tá aqui. O Audacity na versão 3.0, foi feita uma mudança de ownership. Para quem não sabe o que é ownership, é uma mudança de o cara que fez o Audacity, ou comunidade, que seja, vendeu os direitos do Audacity para outra pessoa. Eu não sei se foi vendido, não sei se foi dado, enfim, não sei se foi passado. Não tenho muita ideia sobre isso. Mas as novas versões do Audacity, eles coletam dados do usuário. Se você é uma pessoa que não quer que seus dados sejam coletados, você não vai instalar o Audacity, os novos, você vai instalar o velho, certo? Então eu vou importar, como está escrito aqui, e eu vou, vamos lá, fazer isso direito, sudo apt update enquanto ele faz ali, eu vou instalar o Audacity. Colar, instalar o Audacity. Sim, não é mais Y, é S. Então ele vai instalar o Audacity e é assim que a gente faz para instalar algum programa, se a gente quiser. Se você quiser fazer desenvolvimento de website, é assim que se faz. Mais ou menos. É um pouco mais complicado, mas enfim, você tem ideia. Então, se você é um usuário que quer conhecer o sistema, que quer ver como é que ele funciona, tá aí. Você pode usar tranquilamente. Pode ser que ele pare de funcionar alguma hora, se você fizer alguma coisa que não devia. Mas não tem problema, você pode reinstalar de novo. Tem várias coisas que podem ser feitas com o Linux, que não pode ser feito com Windows e vice-versa. Sobre segurança. Qual sistema é mais seguro? Eu não sei. Você vai falar pra mim, mas é o Linux! O que você tá falando aí? Você é louco? Não, ninguém pode falar qual sistema é mais seguro ou não, a não ser o cara que fez o sistema. Tá? Se algum Zé Noia chegar pra você e falar o Linux é mais seguro que o Windows. Você tá falando no sentido de software ou você tá falando no sentido das pessoas que usam? Porque se for no sentido das pessoas que usam, eu posso até aceitar, mas não é assim que funciona. Pode ser que o Windows seja mais seguro que o Linux. Por quê? Porque tem muito mais gente tentando bombardear o Windows do que o Linux. Aí o Windows tem que ser mais seguro. Ah, mas tem um monte de vírus por aí que o Windows pega e o Linux não. Aí já é outra história, aí é o problema do usuário. Tá. Enfim, o Linux está aí, se você quiser usar. Para mim é um sistema excelente. Antigamente ele era um sistema um pouco mais complicado de ser usado.
Para você ter uma ideia, tem uma conferência que eu vi num vídeo, né, do Linus Torvalds, o cara que faz o kernel, o cara que faz a comunicação entre o hardware e o software. E ele falou que tem muitos distros que não precisa ter. Eu acho que foi isso que ele falou. E tem distros que as pessoas mudam o kernel, que ele quer matar o cara. Eles mudam o kernel para fazer o sistema ficar melhor, mas ele acaba fazendo o sistema ficar pior. E é isso que acontecia comigo. O cara, eu fazia alguma pequena besteira ali no sistema no Linux e ele parava de funcionar. Mas era muito tempo atrás. Hoje está muito mais estável, tá? Então é isso aí, minha gente. Agora vocês sabem como instalar o Mintos ou Ubuntu, se você quiser, numa máquina virtual. Você pode usar alguns programas que não funcionam no Windows e vice-versa. Se você quiser instalar o Windows na máquina virtual também, não tem problema nenhum. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários abaixo. Se tiver alguma sugestão, também pode deixar nos comentários abaixo. Eu fico por aqui, muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima.